Bom, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 4 da matéria, que são gráficos. Nada demais, assim, a gente pode desenhar gráficos no máximo também, algo bastante interessante, principalmente quando a gente quer ver para onde vai aquela função, tanto 2 ou 3D, no máximo consegue fazer esse tipo de gráfico. É mais útil quando a gente quer interpretar alguma coisa e ver para onde ela vai. É mais prático, não para necessariamente resolver uma questão muito complicada, mas é útil para vocês saberem gráfico também. Vamos começar pelo 2D. O 2D é o seguinte: nós temos duas maneiras de dar comando para o Máxima fazer gráfico 2D. A gente tem o WXPlot 2D e só o Plot 2D. Eles usam da mesma função. Essa que está em cima de mim aqui, ó. Eles usam da mesma função. A diferença árdua entre elas é que uma delas vai ser projetada no máximo, ele vai criar o gráfico no máximo, naquela folha do máximo que a gente conhece, e a outra, ele vai exibir uma janela à parte e mostrar o gráfico para vocês, mas a forma de comando é a mesma. Você tem o WXPlot, ou só o plot 2D, você vai colocar entre parênteses a expressão, vírgula, aí entre colchetes a incógnita, o domínio esquerdo e o domínio direito. Da variável, no nosso caso, vai ser o x, para você dar uma limitação para ele saber onde ele vai exibir o gráfico, né? Uma maneira, vou mostrar isso para vocês agora com um exercício, se vocês quiserem fazer depois. Eu não mostrei ainda especificamente como um exercício feito, mas se vocês quiserem já arriscar por base no que está aqui, você gerar um gráfico de x ao quadrado com os domínios em menos 4 e 4. Ok. No caso eu já considero como x, porque a gente ainda só trabalha com x. Então eu vou fazer de duas maneiras para mostrar para vocês, tá? Primeiro eu vou fazer WX plot 2D. Ok, a expressão é x ao quadrado, vírgula, entre colchetes. Aí a gente tem, lembra que esse comando vai começar a ficar extenso. Então, não tem problema você voltar para lá. Então a gente tem incógnita, no nosso caso é só x, domínio esquerdo e domínio direito, ok? Então, a nossa incógnita ela é x, vírgula, domínio esquerdo, que é menos 4, de x, e 4, ok? E ele vai exibir o gráfico. No meu caso desceu porque meu gráfico está muito grande aqui. E ele vai botar para vocês aqui o gráfico do domínio, ok? Aí se você quiser copiar por fora também, não tem problema nenhum. Você pode mandar imprimir, salvar por fora. E o do plot 2D é literalmente a mesma coisa. A gente só tira o WX daqui da frente, né? E dá isso aqui, ok? Ele exibiu o gráfico da mesma maneira, se vocês quiserem montar por linha janela para ver melhor como é que vai ficar, tá? Só para falar, se vocês tentarem fazer isso aqui de novo, provavelmente ele não vai exibir porque já tem um aberto. Se vocês quiserem, vocês tentam fechar esse aqui e abrir o outro, ok? Uma coisa que eu não mostrei, já achei interessante mostrar. Eu acho que eu iria mostrar mais ali na frente, mas eu acho que eu vou fazer isso de uma vez, que é que você pode colocar o de y, domínio de y também. E seria você continuando com a vírgula, abrir mais um parênteses, um colchete, você colocar a variável y, no nosso caso, e definir para ela, por exemplo, 10. No nosso caso, na verdade, né? O inferior pode ser 0 e o máximo 10. Olha só, vai exibir por fora. Olha só. Viram? Não relaxa que algum dessas escritas que ele coloca aqui, para avisar só vocês que foi clipado, não. Mas olha só, a gente tem 0 até 10 e menos 4 até 4 em x. Ok? Certinho. A gente poderia até brincar aqui, só de sacanagem, se a gente colocasse 100 aqui, pô. Eu teria que fechar, tá? Só para vocês. Aqui. Como é que ficaria com 100? Como eu limitei até 4, ele não vai exibir grande coisa, mas para mostrar para vocês que é possível você transitar nessa faixa aí, é só você especificar exatamente onde você quer que ele exiba o gráfico, sem problema nenhum, ok? Então, como eu disse,
Você tem esses dois modos aqui. Show? E a gente consegue adicionar mais um gráfico no plano cartesiano. A gente consegue pegar o comando, pode ser o plot, tá? O plot ou o WX, vai valer para os dois, ok? Isso, só especificando o que você quer fazer, tá? A maneira que a gente faz para adicionar mais um gráfico é colocando da mesma forma que a gente fazia em outras formas de programação, outras equações no máximo, que é colocando uma vírgula e colocando mais uma equação. Nesse caso, a gente só tem uma equação aqui, né? Então, a gente não precisou colocar, né, o, o colchete, entendeu? Então, aqui, ó. Agora aqui a gente vai ter que especificar. Beleza? Eu coloquei x ao quadrado, vírgula. Vou colocar mais uma equação aqui. Pode ser 2x elevado ao quadrado mesmo. Aí aqui nós temos que abrir e fechar o colchete para delimitar para ele. Ok. Ele diz que já está pronto o gráfico. Só que eu vou tirar isso aqui até 100, porque senão também... Pronto. Olha só. Flipou para a gente mais um gráfico. Ele exibe mais um gráfico. Então, você pode ir colocando vários plots aqui, se você quiser, tá? Ele vai em várias expressões aqui, várias funções, ele vai colocando. Até onde eu cheguei a testar sem problema nenhum, acho que é 6. Não sei por que você faria mais 6, mas se você quiser, até 6 não tem problema nenhum aqui. Mas acho que ele vai passando disso também, ok? Uma outra coisa legal, se isso aqui não sumir de novo. Isso aqui é um exercício, tá? Se vocês quiserem fazer. Eu recomendo. Eu acabei de mostrar como fazer, então vocês podem fazer aí e pular direto para o resultado, ok? Que é vocês plotarem o gráfico da função g de x, de 2 elevado a x, e f de x, meio elevado a x, e h de x, que é x elevado ao cubo, ok? E você pode, aí o objetivo é colocar todos em planos cartesianos separados, depois colocar todos no mesmo sistema cartesiano, ou seja, fazer um para cada, separadamente, para você ver se você aprendeu a colocar um de cada vez, e depois colocar todos juntos, tá? Sem problema nenhum. Ele ficaria assim. Esse é o resultado. Dando continuidade, vocês podem renomear também os eixos, no caso x ou y, dando nome para eles. Nada extremamente complicado. Você tem uma outra continuação do plot 2D, que você, entre colchetes, você vai colocar x label, vírgula, para indicar para ele que é no eixo x. Aí, entre aspas duplas, o nome do que você quer dar para ele. No caso, por exemplo, aqui eu vou tirar até minha câmera para mostrar. Que é, olha só, o eixo x é o tempo e o eixo y é a velocidade. Simplesmente vocês fazem isso, vocês podem colocar o nome do eixo aí que vocês quiserem. Não é algo muito complicado assim, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha só, o gráfico que eu tinha gerado anteriormente, vou só gerar aqui no máximo para não ficar abrindo e fechando a janela aqui. Então, eu posso renomear eles aqui, vírgula, e a gente coloca entre colchetes, x, label, vírgula, entre aspas duplas. O nome que a gente quer dar pode ser eixo x, só para mostrar para você ver. E o outro é eixo y. Eu vou copiar isso aqui só para facilitar. Okay. Aqui é y, label, eixo y. Ok? E ele mostrou o gráfico aqui pra gente. Não sei se apareceu aí na gravação, porque tá bem pequeno aqui. Mas ele mostrou aqui. Tem uma escrita aqui, ó, eixo x. E aqui eixo y. Só para vocês escreverem o que vocês quiserem aqui, que ele pode plotar para vocês tranquilamente. Show? Aqui a gente continua personalizando os gráficos. Tem uma outra maneira também.
Essa é mais interessante. Só que é um pouquinho mais complicado, leva uma outra função, que é chamada style, para você dar estilos para o seu gráfico, para suas funções. Como você faz isso? Você vai abrir novamente um colchete, depois de uma vírgula, para você fazer o que você fez anteriormente. Você vai abrir um novo colchete, style, vírgula, e um outro colchete, tá? Para definir o tipo de style que você quer. Por exemplo, vou falar aqui como está mostrando para vocês, lines 4,4. O que isso significa? A primeira significa que você pode usar points ou lines. Se você quer aquela função com pontos, feito com pontos, ou com linhas. No caso, o traço direto, se você quer ela com vários pontinhos. A primeira significa espessura, se você quer daquela função. Se você quer ela maior ou menor, para aparecer mais tranquilamente. E a última, que também é 4, que está mostrado aí, o último 4, seria a cor. Tem uma tabela de cores, tá? Que vocês podem usar, que é essa daqui, que indica para vocês qual número pode ser usado para qual cor. Naquele caso, tá roxo 4, vocês podem ver aí. E aqui, na última, roxo 4, ok? Não é algo assim extremamente complicado também. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só tirar essa equação aqui para facilitar. E vou tirar isso aqui. Vocês podem ir juntando, tá? Não tem como, vocês podem ir juntando um com o outro aqui. Só que eu vou fazer um de cada vez para não confundir. Ok? Então a gente tem o comando style. Show. E tem outro desse para ele. Não esqueçam da vírgula. E no caso dele a gente tem qual tipo que a gente quer usar. Eu vou especificar lines, vírgula. Qual é a cor? Eu posso colocar roxo mesmo, que é 4, vírgula 4, que é a espessura e a cor. E ele vai gerar para mim, olha só, que nem fez anteriormente. Show? A gente também pode colorir várias funções, mais de uma. No caso aqui eu especifiquei uma para facilitar, mas a gente também pode fazer isso com mais de uma. A gente pode continuar daquela mesma maneira que a gente tinha feito antes, de colocar duas funções fechadas, tá? Por um colchete. Depois, no final, a gente usa o comando style da mesma forma que a gente tinha usado anteriormente, só que a gente continua com uma vírgula e especificando uma próxima função. Ele sempre faz na ordem que a gente determinou, ok? Para ele. Então, por exemplo, vocês podem ver que 2x ao quadrado nessa imagem. Não tem problema ficar com a câmera, não tem problema ficar com a câmera aqui. A gente pode ver que x ao quadrado é a primeira função da ordem, depois cosseno de x. X ao quadrado, a primeira do style, vocês podem ver que é linha, e ela tem 3 de espessura e 3 de cor. 3 de cor é verde, então essa é a primeira. E a segunda é cosseno de x, ela é determinada por meio de espessura, é mais fino, que 2 de cor. 2 de cor é vermelho. Então, a gente pode pensar dessa forma. Nada muito assim, complicado, não sei nem precisa. Vou colocar isso no máximo. Mas se vocês quiserem, eu faço aqui tranquilamente. Peguei a mesma função anterior, tá? Só que eu joguei ela aqui para ter duas. Então a gente pode especificar, por exemplo, vou dar continuidade aqui usando a vírgula, abrindo colchete, style, abrindo outro colchete. Por essa que não funciona. Eu estou abrindo outro colchete. Aqui vamos definindo, por exemplo, no primeiro x ao quadrado, eu posso colocar lines, vírgula, pode ser 2, que é vermelho, que já estava anteriormente. Mas, na verdade, a primeira espessura, né? Vou colocar 6 e 4, que era roxo, vírgula, a gente coloca outro desse, outro colchete, points, vírgula. Aí vamos definir, sei lá, 0,5 de espessura e 1 na cor dele. Ele clicou pra gente,
Olha só, temos o primeiro como roxo, bem com a espessura maior, e o segundo que são pontos com a espessura menor para facilitar a visualização. Bom, chegando em gráficos de 3 dimensões, a gente tem uma novidade. Absolutamente nenhuma. Sério, é brincadeira. Tanto que o comando do gráfico de plot de 3 dimensões e 2 dimensões é exatamente o mesmo, basicamente. Tanto que a gente pode ver que o plot 3D e o plot e WX plot 3D são exatamente iguais ao 2D. A forma básica do comando só muda porque um tem o 2 e o outro tem o 3. Mas vocês podem escrever basicamente a mesma coisa. Mas uma coisa que limita. No caso do plot 3D, você é obrigado a especificar os eixos que você tem. No caso, eu sou obrigado a especificar o eixo X e o eixo Y, que são os eixos que eu vou usar. Ok? Pelo menos. Que aí a altura ele vai determinar pelo alcance dele. Como assim, por exemplo? Olha só. Se a gente escrever vou usar o WX plot 3D aqui. Vamos colocar seno de x, ok? Vou especificar x. Quero que ele possa ir de menos 10 até 10. E olha o que acontece. Na verdade, olha o que acontece. Ele dá erro. Ele não consegue identificar. Entendeu? Ele não consegue botar. Porque está faltando o y. Se eu colocar o y, por exemplo, vou delimitar o y de, pode ser 5, menos 5, sei lá, menos 5, até 20, olha só, ele consegue gerar para um gráfico, ok? Então vocês conseguem ver o eixo aqui, que é o x, o y embaixo, e o z, que é determinado pela altura agora, né, porque estamos em 3D, e o gráfico é o mesmo, tá? Posso tirar o WX aqui e botar o gráfico para vocês verem que surge na janelinha aqui. E o interessante de usar na janela é que vocês podem mover o gráfico, tá? Para ter uma visualização mais perfeita, né, do gráfico. Tem uma visualização melhor dele. Okay? Vou deixar esses exercícios aqui para vocês como um desafio, tá? Esse exercício aqui, que é para vocês desenharem o gráfico da função exponencial, essa que está aí, ok? E que pertença a esse domínio que eu mostrei para vocês. Show? Vou deixar como desafio, mas eu vou botar as respostas aqui para vocês. O máximo permite a gente desenhar também curva de nível. É o mais interessante ainda, mesmo parecendo algo mais complicado. O comando é também bem simples, é o contour underline plot. Aí a gente segue com a função, no caso essa vírgula é só para mostrar para vocês que tem x e y, mas é uma função, ok, a expressão que a gente quer usar, vírgula. Aí a gente tem os colchetes de x e y, normal, que a gente sempre usou, só que do domínio esquerdo de x, domínio direito de x, e é assim a mesma coisa para o y, para a gente poder desenhar, ok? Vou dar um exemplo fácil, que não vai ser tão complicado assim. Vamos desenhar a curva da função anterior, lá dessa vez com o domínio pertencente sendo menos 2, 2, 2 e 2, tanto para x quanto para y, ok? A função anterior eu vou voltar aqui para pegar, que é exponencial de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Então, o comando básico é esse aqui, conta plot. Eu vou pegar a função, que é exponencial de 1 menos x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado, ok? Vírgula, a gente pode colocar, vou colocar logo os dois aqui, colchete, tá? Ele me pediu aqui para ser menos 2 e 2, então tá bom. Vamos colocar x com menos 2 e 2 e y com menos 2 e 2, ok? Ele botou aqui, no caso pediu que tem a janelinha. Olha só, a gente não precisa especificar a cor, porque como é uma curva de nível, a gente tem que ter cor diferente para saber qual que é, né?
E então, ele plota tranquilamente o gráfico aqui de curva de nível. Você pode colocar algo mais complexo também, que ele também vai plotar. Show? Caso alguém queira ficar com o resultado, eu vou dar o resultado dessa questão aqui.